segundo podcast. Bom, hoje no nosso podcast vamos abordar um tema interessante e bastante atual, que é saúde mental no trabalho. Eu tenho uma formação um pouco eclética. Vocês vão ver que é uma formação meio eclética. Minha primeira formação é em psicologia, né? Meu primeiro e grande amor é a psicologia. E aí a gente vai caminhando, a gente vai sentindo necessidade, né, de ir melhorando. E aí eu fiz uma especialização em desenvolvimento infantil, que eu adoro a parte de envelhecimento humano. Mas aí eu falei, tá faltando algumas coisas, né? Aí eu fiz também uma formação em gestão tecnológica de recursos humanos. E aí eu segui um pouquinho para a área da saúde também, para integrar os conhecimentos. E eu fiz biomedicina. E recentemente eu terminei a minha formação. Terminei não, né? Que a gente nunca termina, né? A gente está sempre em formação. Eu fechei o ciclo do mestrado em gerontologia, mais uma visão interdisciplinar, né, seguindo aí na perspectiva da questão do envelhecimento humano também, em todas as esferas. Top! Meu amigo agora, Leandro Masquel. Obrigado, Nestor. Nosso âncora aqui do Portal de Notícias JPC. É um prazer estar aqui com você mais uma manhã, né? E nós vamos estar sempre, hein? Porque você faz parte do JPC. Isso é muito bom estar aqui com você. Saudações a todos os nossos telespectadores. Karina, né? Uma professora nata, minha coordenadora da faculdade. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Hoje eu estou fazendo uma formação de psicologia e estamos no segundo semestre e eu conheci essa pessoa maravilhosa, né? E hoje é a nossa coordenadora lá e eu estou tendo até mais amor pelo curso agora, né? Que bom, né? Isso é ótimo. Teve outras dimensões nesse segundo semestre. Então, assim, às vezes a gente fica pelo cotidiano da vida querendo trancar, que acontece muito isso nas faculdades, as pessoas começam e não terminam, que é um mal também, né, da sociedade, começar as coisas e não terminar. E aí a gente vai conhecendo pessoas bacanas, conhecendo as novas matérias, eu estou muito feliz. Sou formado em Master Coach pela SLAC, tá? O meu mentor é o Sullivan França. Tá? Ótimo, que bom. A Sociedade Latino-Americana de Coach hoje ela é uma das mais conceituadas hoje no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Então, a minha formação ela é toda internacional, então a gente pode até exercer a função nos Estados Unidos. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E vamos para cima, né? Vamos pro tema. Vamos que vamos. Vamos para o tema. Bora. Oi. Pode? Vamos para o tema, né? Isso. Um tema interessante, saúde mental no trabalho. Muito atual, não é? A nossa psicóloga aqui, que bastante conhecimento na área, vai falar. E para dar início a esse bate-papo, eu já vou fazer uma pergunta interessante e bastante também comentada, que foi a pandemia. Arrocha as perguntas aí, né? Bora, vamos. A pandemia deixou um legado de doenças, vamos dizer assim. E entre elas está a saúde mental, que foi bastante afetada. Como é que fica essa relação entre trabalhador e empresa pós-pandemia? Vamos lá, Nestor. É interessante você falar que a pandemia deixou um legado de doenças. Tem um autor que trabalha muito a visão da sociedade cansada, da sociedade agitada, né? E ele fala muito que cada século ele deixa um legado. Então, ali, quando vê o início ali das vacinas, né, a gente teve um legado que chamou um século bacteriológico, que aí teve surgimento de antibióticos, né, as pesquisas, penicilina, né, a própria questão da vigilância sanitária, né. E aí a gente não esperava que a gente ia ter um século virológico. Que coisa, hein? Né? A gente estava esperando aí já um século
voltado para preocupações relacionadas muitas vezes à questão da saúde mental mesmo. O que aconteceu agora, nesse início, né, nessa pandemia, é que, além de toda essa questão do vírus que veio, da doença, né, essa busca por tratar, essa busca, uma coisa que era nova, né, por mais que a gente já tivesse o corona dentro já dos estudos da virologia, a gente não tinha essa variante, então não sabia-se nada, não sabia-se o que esperar, como ia ser, né? E aí, de repente, a gente meio que se viu num cenário de filme, né? O mundo todo foi surpreendido, né? O mundo todo parado, você saía nas ruas, parecia cidade fantasma, né? Você podia andar com o carro assim, que estava tudo tranquilo, você não via nada, mas a angústia estava aqui dentro, né? E aí isso trouxe um impacto muito grande. Nas empresas, teve uma reviravolta. Por quê? Primeiro, a gente percebe que as empresas não tinham nenhum preparo para trabalhar, por mais que fosse uma tendência o trabalho remoto, né? O home office, a redução de jornada de trabalho ou mudança de gestão, ninguém esperava que isso ia ser tão brusco. Né? Então, a gente vinha ali de um histórico de grandes empresas com grandes espaços, né? Uma quantidade enorme de funcionários e, de repente, teve que otimizar tudo. Né? Eu falo que tudo que era tendência para 2023, 2024, que parecia um negócio muito longe, né? Passou a ser uma coisa assim, para ontem. Nós vamos ter que antecipar tudo. Então, a gente entrou em questão com os trabalhadores, porque a primeira coisa qual foi o primeiro impacto? O trabalho em casa, por mais que estava parecendo que seria bom, vou conseguir desenvolver as minhas coisas, não se esperava que você, seu cônjuge e seus filhos, cada um com uma demanda diferente. E às vezes as famílias não tinham computador disponível ali para todo. E aí a gente viu muito acontecer, né? Tô fazendo um podcast, entra a criança correndo, ou entra o cachorro correndo, o gato pula em cima da mesa. As minhas aulas mesmo eram uma beleza. Eram os gatos passando para lá e para cá. Era o mal do home office. E aquilo ali, as empresas tiveram que ajustar, enxugar espaços, né? Percebeu que não precisava de tanto espaço mais. E aí começou a questão da saúde mental, porque vem ali a ansiedade, vem a angústia. Professora, só cortar um pouquinho. A senhora está falando aí numa palavra, ansiedade. Sim. Hoje, não só ansiedade, me permita eu até fazer esse bloqueio das suas palavras. Sim. Ansiedade, estresse, depressão. A gente pode considerar as principais doenças do século? Tanto é que muitos autores consideram o mal do século, né? Que também acelerou, já vinha sendo trabalhado principalmente a questão da depressão. Né? Mas o que veio com a pandemia? Acelerou o processo da ansiedade. O estresse e a estafa sempre existiram, Nestor. Só que com a pandemia isso jogou luz. Né? Então veio buff e as empresas tiveram que lidar com uma situação que eles não estavam preparados. Né? Você tem um psicólogo que trabalha... Quer dizer, falar empresa nunca está preparado. Não. Porque o patrão quer só o resultado. O lucro, a produtividade. O trabalhador vai para trabalhar, mas o patrão é preocupado com isso. Mas isso mudou, Nestor. Sabe por que mudou? Isso também é um legado da pandemia e eu acredito que a gente ainda vai colher muitos frutos a respeito disso, mas o que acontece? O gestor hoje das empresas, costumo falar organização, porque quando a gente fala organização, a gente fala empresa, a gente fala ONG, a gente fala primeiro, segundo, terceiro setor, né? Então, as organizações perceberam que, primeiro, se eu não tiver pessoas trabalhando, eu não tenho organização. E as necessidades das pessoas mudaram. Né? Até hoje, para você
conseguir trabalhar, você precisa, para você conseguir um talento bom para dentro da sua organização, você também tem que entender as necessidades dele. Por mais que você queira produtividade, você tem que entender como é que você vai reter essa pessoa. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu trabalhei com um tipo de gestão antes da pandemia, de justamente isso aí, só número, cobrança e resultado. Não é mais assim. Eram nossos pilares. Quando você ia fazer uma lâmina de slide, você fazia uma apresentação, Nestor e Karina, só tinha que ter no slide, e era até direcionado pelo próprio RH ter uma psicóloga. Isso já é o começo. E hoje não, Sim. hoje já é diferente. Mental. Hoje, se você não estiver preocupado com o seu colaborador, ele não vai produzir. E não tinha essa visão mais para trás. Uma coisa também que aconteceu agora, pós-pandemia, o trabalho híbrido. Você vai lá na empresa só na segunda-feira, faz um planejamento, você vem embora, você faz seu horário. Eu tenho exemplo dentro da empresa que eu trabalho. Os colaboradores que trabalham híbridos são os melhores resultados. Sim. Os colaboradores que trabalham interno, em cima da pressão, em cima da pressão ali do gestor, o resultado não é a mesma coisa. Então, o próprio resultado é a resposta. De como você tem que se preocupar com a pessoa, dar qualidade de vida para a pessoa e deixar a pessoa fazer o trabalho. Lógico, ele vai entregar até dia 30, porque o resultado entrega até dia 30 do mês. Ele tem uma meta, ele tem um prazo, ele tem o seu que a gente chama de entregáveis, né? Ele tem as entregas para ser feita. Só que o que acontece? Não sei se vocês viram, ontem mesmo saiu uma pesquisa na BBC falando da Google, né? O Google está tentando trazer as pessoas para o trabalho de volta na empresa. Então estão oferecendo aí área de descanso, de bilhar, um monte de coisa, sinuca, e traz aquilo tudo ali, mas o pessoal agora não quer, porque agora eles se adaptaram. Passou aquela fase em que tava aquela desorganização, né, em casa, que tem que fazer milhões de coisas, e hoje eles conseguiram ajustar e eles conseguem, como o Leandro disse, se programar e produzir muito mais. E com esse filtro, olha só o que você acabou de falar, o Google quer trazer. Sim. Eu já defendo levar. Sim, mas é Com esse interessante. filtro, você como psicólogo, o que você vai me falar sobre isso? Se uma empresa multinacional, internacional, quer trazer, será que tá faltando calor humano dentro da empresa? O que tá faltando? É um que vai sintoma acontecer? aí, né? A gente sempre fala que o que transparece, né? O que gera uma saliência é um sintoma, né? E aí... Agora, eu pergunto a você como professora, psicóloga, não existe assim uma cartilha para poder a pessoa não se sentir vítima desse processo de doença mental que hoje tem, não existe. Sabe, mesmo com esse trabalho home office, longe dos patrões, o que a gente vê é o pessoal procurando psicólogo, a empresa procura psicólogo. O que está havendo com o mundo? É que, na verdade, Nestor, a gente quando fala em saúde mental, quando a gente fala em doença psíquica ou psicopatologia, como em qualquer outra situação, mas mais ainda, ela é multifatorial. Por isso eu não tenho como ter uma receita de bolo. O que a gente vai tentando? A gente vai tentando medidas de higiene no trabalho. Higiene no trabalho não é limpeza, mas é higiene no sentido assim, a empresa oferece 15 minutos de massoterapia, pelo menos 2 vezes por semana, que você agenda no portal, né? A auriculoterapia, ginástica laboral, né? O cantinho da mente, um lugar para você descansar, você sair e fazer... Mas você chegar e falar assim, se a empresa que faz tudo isso, ela vai conseguir evitar? Não. Por quê? São multifatoriais. Verdade. Quando a gente fala, e não envolve só a questão laboral, quando eu falo em ansiedade, quando eu falo em estresse, quando eu falo em ansiedade, eu tenho que lembrar que a gente é humano. Somos pessoas, somos um sistema, né? Somos um conectoma, que é o tema que eles utilizam. E aí, além da questão externa, eu também tenho a questão biológica, física, né? Então, eu tenho hormônios que vão estar direcionando tudo isso aí e acessando todos os meus processos psicológicos. Então, eu não tenho como falar que é só culpa da organização, como eu também não tenho culpa de falar que é só o físico. Por exemplo, você fala assim, eles estão trabalhando em casa.
mas o Leandro deixou uma coisa muito clara. Tem a meta, dia 30, ele tem que me entregar aquela meta batida, né? E isso daí vai trazer para ele o que acontece. É o caso da ansiedade. Ele já está trabalhando hoje, focando lá no dia 30. Então, assim, eu tenho que fazer. Isso me gera uma descarga de cortisol imensa no corpo. Isso gera uma ansiedade gigante. E isso vai me trazer sintomas somáticos. Karina, aí você falou de ansiedade, mas tem um outro fator que para mim talvez seja o mais grave, que é a questão da depressão. Depressão hoje, nesse ambiente de trabalho, que é uma doença mental, né, de saúde mental, não deixa de ser muito grave. Agora tem o fio da meada, o começo dessa depressão do trabalhador está ligado ao assédio sexual, assédio moral, dentro das empresas, ou não? É uma coisa que a pessoa ou agrava com isso? Na verdade, Nestor, a gente não tem como prever, né? A depressão, em relação a isso, ela piora, né? Torna-se muito mais, um fator, um gatilho a mais para a pessoa que já tem uma predisposição. Mas hoje também a gente percebe uma preocupação muito grande dos gestores e principalmente da área de gestão de pessoas, gestão de gente, desenvolvimento humano, né, como as empresas chamam, que é justamente essa questão da preocupação com o assédio moral e o assédio sexual, de ambas as partes, tanto do homem com a mulher, quanto da mulher com o homem. Tanto o masculino como o feminino. Independente. Acontece nos dois. Né? E aí, isso daí, a gente não tem como categorizar, é por isso ou não é, tá? Então, como eu te disse, é um gatilho. Então, nós temos vários gatilhos. E esses gatilhos vão variar de pessoa para pessoa. Quando eu percebo que na empresa, porque a gente tem ali empresas que dentro da própria cultura organizacional dela, a gente já tem arraigado aí essa questão da cobrança e aí muitas vezes velado em forma de brincadeira vem o assédio moral, né? E aí, como isso vem muito velado, vem muito escondido ali debaixo dos panos, né? A gente vai acostumando, o ser humano adapta com tudo, inclusive com coisa ruim, né, gente? Quando não tiver um, né, que leva à tona, ninguém leva. Todo mundo calado. Então você pode perceber que, por exemplo, quando tem uma denúncia de assédio, aí começa a aparecer um monte, né? Porque as pessoas se sentem representadas naquela pessoa que fez a primeira denúncia e se sentem mais seguras. Mas não o medo também, o né, medo. De aparecer, é porque uma desgaste coisa, com a família. Uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é justamente a questão, né? A gente já inicia um trabalho com medo de ser mandado embora, né? E aí o que acontece, Nestor? Tem uma coisa aí, a gente sempre fala da organização, da empresa, do gestor, do patrão, disso e daquilo, mas isso também é uma coisa, é uma cultura que vem mudando. Por quê? Hoje, em função de toda essa questão da saúde mental, da questão das metas, né, da melhoria contínua, né, a questão da gestão da qualidade aí, né, o que acontece? O trabalhador também tem um papel fundamental aí. Ele também começou a entender que eu não posso jogar tudo ali nas costas da minha empresa, porque tem um fator hoje que justamente por a gente entrar no trabalho já pensando, meu Deus, eu tenho que cumprir a meta, porque senão eu vou mandar embora, a gente tem um outro fator que é de extrema importância. O trabalhador percebeu que ele precisa ter trabalhabilidade e empregabilidade. Ele precisa. Acho que é uma pista, uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Tanto o trabalhador como e a empresa. Né? A gente não pode simplesmente pesar mais de um lado ou pesar do outro. A gente tem que entender que não é uma questão de mais... Aquela coisa de top-down, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá mudando. Hoje a gente passa a ter uma relação muito mais em rede. Tá? E o Leandro, que trabalha aí com a questão da performance o tempo inteiro, ele sabe da importância que tem de você gerar líderes que gerem novos líderes e não mais... Pegando esse gancho, né? Que a nossa psicóloga está falando, Karine, às vezes as empresas, em vez de valorizar os pontos fortes dos funcionários,
ela fica buscando os negativos para dentro dos 90 dias eu fazer uma boa escolha. Ou deixa ou tira. É uma forma de... Ou mantém ou manda embora, porque está na experiência. Eu não vou pagar nenhuma multa rescisória. Exatamente. Né? E a maioria dos líderes, 90%, eles querem resolver dentro dos 90 dias. Sim, sim. Isso é muito ruim. Então, assim, aí onde entra, né, como você falou, qual é a performance que eu estou lidando com aquele colaborador? Será que eu estou treinando um cara para me deixar um legado ou será que eu estou treinando um cara para me mandar embora com 1 ano, 2 anos ou dentro dos 90 dias? Isso é muito preocupante. E as empresas estão assim, cara. Sim, com certeza. Assim, elas não estão respeitando esse ciclo. E é em nome dessa performance que tem uma outra patologia que a gente não tocou aqui. Tá? Importante. E essa patologia, ela permeia tanto a depressão quanto a ansiedade e o estresse, que é a síndrome de burnout. Tá? A síndrome de burnout também sempre existiu. Só que antes da pandemia ela estava ali. Me desculpa a douta ignorância. O que quer dizer a síndrome? A síndrome de burnout, primeiro síndrome. Por que síndrome? Porque tem vários sintomas agregados. Então eu tenho sintoma depressivo, eu tenho sintoma ansioso, eu tenho estresse, eu tenho descarga hormonal de cortisol constante. Isso altera a neurotransmissão, isso altera tudo. E aí a pessoa vai chegando em fases em que ela apresenta um cansaço extremo, que a gente conhecia como estafa. Isso, lembra? Muita gente era afastada por estafa. Porque vai mudando, né? Vai, eu não vou dizer que é da minha... Porque senão vamos chamar... Por isso nós não podemos parar de ler, né? E aí era conhecido muito como estafa. Só que depois a pessoa vai chegando num ponto de despersonificação. Ela começa a se cobrar. Nossa, eu não estou conseguindo mais. Eu sou um péssimo. Eu estou trabalhando muito mal. Eu sou um péssimo funcionário. Estou trazendo um impacto para a empresa. Olha aí vários sintomas que a gente já tem: depressão, ansiedade, estresse, tudo nessa toada. E aí o que acontece? Ela começa a prejudicar, quando chega no ápice do burnout, é quando ela chega num ponto em que ela não tá nem aí mais. Ela chega num ponto de embotamento, de desbotamento, de ação, de humor, de tudo, que ela não consegue mais. Ela paralisa. E a síndrome de... Só te cortando aqui, Nestor. E isso aí tá tão visível, né, na sociedade hoje. Os próprios atores, atrizes da televisão, pessoas famosas, hoje elas estão indo atrás do seu diagnóstico para colocar nas redes sociais. Burnout, quem acabou de colocar nas redes sociais foi o Yudi. Foi. Acabou de colocar. Ele foi constatado nos meus exames, nas minhas terapias, que eu tenho a síndrome de burnout. Né? Porque ele vive isso aí, esses staff aí de... Era isso que eu ia perguntar. Essa síndrome, ela afeta só a classe trabalhadora dentro da empresa ou não? A pessoa pode... Isso tem a ver com o ritmo de trabalho, isso tem a ver com a cobrança, com as metas, né? Com tudo. E é da própria cobrança interna também, que a gente não pode esquecer. Mais uma vez, a gente traz toda a questão sempre da empresa, do gestor, mas nós, enquanto seres humanos, também... a gente vem de uma cobrança, né? A gente também traz essas cobranças internas. Então, também é uma doença multifatorial, né? Assim como a outra. Mas por que eu chamei a atenção do burnout, Nestor? Porque nele a gente consegue ver tanto sintomas depressivos quanto sintomas ansiosos. Isso. E a questão... E você consegue perceber o ciclo, por quê? Quando a gente chega na depressão, é muito difícil. Você tem incapacidade laboral, por afastamento, por doença mental, né? Psicopatologia. Hoje isso é uma questão de saúde pública e previdenciária, inclusive, porque é o maior índice de afastamento por incapacidade laboral vem das psicopatologias. E o burnout, por que ele é chamado de síndrome? Justamente por isso. Porque eu tenho uma fase que é depressiva, primeiro eu começo com uma fase de estresse. Esse estresse vai chegando num ponto tão grande, Nestor, que o trabalhador ele pode chegar na empresa, quando ele vai estacionar o carro, ele começa a ter sintoma somático. Ele começa a ter dor de cabeça, ele começa a ter náusea, ele pode ter diarreia. Ele chega, estaciona o carro e vai direto para o banheiro, porque ele está nauseado, ele tem tontura. Isso já são condicionamentos que ele tem. E o sistema, quando ele
o sistema nervoso, né, quando ele se sobrecarrega e eu tenho uma descarga muito grande de cortisol, vem esse monte de sintomas. Então eu inicio com essa questão do estresse. Depois ele começa a se questionar: nossa, mas eu não estou produzindo. Aí começa todos aqueles pensamentos negativos, vem a fase da depressão. E aí vai gerando uma série de situações em que ele fica totalmente incapacitado. Doutora, só interrompendo aqui para avisar os nossos ouvintes, os nossos seguidores, que nós estamos debatendo um tema interessante, amplo, que é saúde mental no trabalho. Sim. E agora, continuando. Na verdade, quando a gente fala trabalhador e empresa, tem um culpado, todos dois são culpados. Como é que funciona dentro da psicologia? Nestor, eu assim, Leandro já me conhece um pouquinho e sabe que assim, eu acho complexo a gente trabalhar quando a gente fala em ser humano e a gente categorizar a culpa é do gestor ou a culpa é do empregado. Eu vejo da seguinte forma, é uma via de mão dupla, né? A gente não pode, é muito mais fácil às vezes nós apontarmos como os culpados e tirar isso da gente. Então é muito mais fácil enxergar falhas. Agora eu complemento. A preocupação deve ser, a preocupação maior é do trabalhador ou da empresa? Para melhorar essa saúde mental, quem deve tomar a primeira iniciativa? Excelente questionamento. Os dois. A empresa ela tem que sentir ela vai sentir essa necessidade. Como? Através dos KPIs. Né, que a gente tem ali indicadores de performance. Né? Então, na gestão de pessoas, a gente tem indicadores de performance como absenteísmo, que é a falta constante do trabalhador, apresentando aquela quantidade de atestados médicos. Eu tenho turnover, um alto turnover, que é uma rotatividade imensa. Então, a empresa consegue olhar isso daí. E aí, o que ela pode fazer para tentar entender? Existe uma possibilidade. Trabalha-se com pesquisa de clima. Tá? A gente trabalha com pesquisa de clima, a gente pode utilizar avaliação de desempenho. Na hora do feedback da avaliação de desempenho, aí entra a parte do trabalhador, porque na pesquisa de clima é a hora que ele tem para ele falar: olha, não tá legal isso, a gente podia trabalhar de certa forma, a gente pode ajeitar dessa maneira. E aí a empresa vai pegar todos esses dados que são trabalhados na pesquisa do clima para poder trabalhar e desenvolver estratégias para melhoria. Por isso que eu te falo que não é um nem outro. Né? Então, cabe do bom senso do gestor e da organização perceber dentro da sua ali, como é que a gente fala? Da sua ideia, da sua perspectiva, das regras do jogo ali, ela vai perceber que a própria produtividade caiu, né? Eu tô tendo um índice de turnover muito alto, ou seja, eu consigo chamar os talentos, mas eu não consigo reter. Tem alguma coisa aí na minha cultura que tá errada, né? Então, onde eu posso mudar? E aí o trabalhador não adianta reclamar a rádio peão que fica lá no corredor, né? Não adianta. A hora que ele tem para falar é na hora da comissão permanente de avaliação, na CPA, é na hora do clima organizacional. Tanto é que não sei se você percebeu hoje, a grande maioria das empresas hoje, além da pesquisa de clima, né, que também faz parte da higiene do trabalho e saúde e segurança do trabalhador, ela também se preocupa muito com a questão da Comissão Permanente de Avaliação, que é a CPA. Né? Então, através dessas duas ferramentas são fundamentais para a empresa tentar analisar e tentar propor melhorias, mas é fundamental que o colaborador entenda que ele tem parcela nisso. Que se ele não cobrar e se ele não avaliar, não tem como melhorar. Uma coisa que a gente tem que deixar claro que a maioria de gestores, eles têm medo da pesquisa de clima. Muito. Por quê? Porque o cara ele é tão consciente que ele erra que ele tem medo de ser apontado. Né? É muito fácil chegar aqui, Nestor, e falar para você seus pontos positivos. Agora, na hora que eu for falar seus negativos, vai ser difícil para mim falar e vai ser difícil para você receber.
para você ter a visão desses pontos negativos. E a gente tem que ter muita consciência, nós como seres humanos, dentro de uma sociedade, que a gente somos sujeitos a errar e somos sujeitos a acertar. Né? Às vezes pode ser um pilar maior do que o outro. Né? Quando você vai para uma empresa, né, quando você chega no hall, né, da recepção de uma empresa, tem lá missão, valores e visão. Missão é trazer um produto com excelência para o cliente e blá, cada um tem sua missão. Visão, aonde eu vou chegar? Né? Qual o local que eu quero chegar? Quero ser a melhor do Brasil, a melhor nacional? Aí tem valores. Eu sou um cara que olho muito o pilar de valores, porque no pilar de valores muitas empresas colocam o bem-estar do meu colaborador, a forma onde o meu colaborador vai chegar comigo. Então, até mesmo quando você entra dentro desse assunto de pesquisas de clima, entra dentro desse assunto de como é o ambiente de trabalho, é um lado que com certeza aquela missão, visão e valores chegou para estar naquele quadro, foi pesquisado pelo diretor, pelo CEO e pelo gerente de RH, que ele é psicólogo. Né? É muito difícil a empresa criar aquilo ali, tanto tem empresa que não cria porque ele não quer falar. Né? Então, prefere se omitir. Prefere se omitir, ele só quer chegar. E às vezes não chega em lugar nenhum. Porque eu não vejo uma empresa de grande nome chegar em um lugar se não tem esses 3 pilares. Exato. Né? Então isso é muito importante a gente frisar também. Aonde eu estou entrando? O que eu vou fazer? Isso aqui combina comigo? O gestor, esse colaborador, o que ele tem de bom? Qual é o pilar positivo desse cara? Porque às vezes tem um vendedor que está na vaga de secretário. Né? Tem um secretário que está na vaga de vendedor. Então, se o gestor não for um cara inteligente, um cara que procura saber, né, sobre pessoas, né? As competências, ele vai errar. E aí onde entra isso aí? Todos os dois vão entrar na síndrome das doenças psicológicas no trabalho. É muito interessante o que ele está falando aí. Mas como a gente está se estendendo bastante, eu vou fazer a última pergunta à doutora, nossa professora, porque eu acho interessante. A gente está falando empresas, vamos setorizar, vamos colocar, por exemplo, tem o segmento de saúde, tem um segmento da construção civil, tem um segmento do comércio. Excelente. Existe, assim, um nível de preocupação com algum setor quando se fala em saúde mental, ou isso pode ser equivalente para qualquer um? Porque, por exemplo, só para finalizar essa pergunta, a saúde foi bastante afetada, principalmente os enfermeiros durante a pandemia. Ainda hoje, a categoria sente os reflexos? Sentem, Nestor, porque eu fiz um trabalho o mês passado, né? A última semana foi a semana aí da enfermagem. Né? Então, eu acompanhei, fiz algumas palestras em hospitais, na rede de segurança, de saúde, e essa categoria foi a mais atingida. Né? E aí percebeu-se que essas sequelas da pandemia ainda vão ficar muito presentes. Por muito tempo. Existe uma legislação? Sim. Existem as NRs, as normas regulamentadoras. Existe a norma regulamentadora da questão da saúde do trabalho, que é a do PCMSO, né? Que fala ali, toda empresa precisa, e aí colocou-se muito mais, além do exame de rotina, o exame periódico, o exame admissional, o exame demissional, tudo isso, inseriu-se essa preocupação com a saúde mental. Tá? Cada profissão em si, eles têm uma norma regulamentadora. E existe a NR17 que fala sobre ergonomia. O que é a ergonomia? Não é o trabalhador se adaptar à atividade e as ferramentas. São as ferramentas que tentarem adequar, né, a empresa ela ter essa preocupação em adequar ao trabalhador. Isso em relação a todas as esferas. Por exemplo, maquinário, né, a próprio mobiliário, né? Então vou trabalhar o tempo inteiro num escritório sentada. Então eu tenho que ter uma cadeira que tenha encosto lombar. Chamados EPs. EPIs e EPCs, né? Eu tenho os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Isso. Na construção civil, a gente vê muito a questão da preocupação com a ergonomia,
principalmente na norma que regulamenta o uso de equipamento de proteção individual e coletiva. Você vê capacete, você vê o cinto de segurança, de proteção em altura, você vê os andaimes, você vê a questão de luvas, você vê tudo isso. Assim como na saúde. À primeira vista, você acha que a construção civil é perfeita. É perfeita. Né? É perfeita. Mas quando assim, é aquela... Quando você olha, o cara tá sem. Quando você vai pensar assim, aí quando você chega, quando é uma empresa que tem muito... Na construção civil, a gente tem muito mais fiscalização, assim como na saúde. Talvez seja até por isso, Por né? isso que a gente perceba mais. Mas na saúde você vê também, porque você vê, só que aumentou, né? Agora você vê todo mundo com capote descartável, luva, né? Touca, óculos, máscara, o próprio profissional da saúde já está preocupado. Já sabe, né? E assim, a gente também toma isso. Então, essa preocupação existe, tá? Então, existem normas regulamentadoras, vem aí da Anvisa, né? Ela vai ter, para cada um vai ter alguma. Eu tenho, por exemplo, a norma regulamentadora dos profissionais de saúde, eu tenho a norma regulamentadora dos profissionais da construção civil, e eu tenho uma norma que é a ergonomia. E qual é a norma reguladora para o vendedor? Tem também, e em relação a toda a questão de os EPIs para o vendedor também vai depender da área, né, Leandro? Aí é a questão da categoria. Por exemplo, você faz tanto a parte de vendas para a área da saúde quanto... terapia é vida, vamos combinar, né? Terapia é vida. E eu chamo a atenção de uma coisa aqui que é engraçado. A gente está em pleno século XXI, a gente está no século, né, das doenças mentais, das psicopatologias, e ainda hoje, Nestor e Leandro acompanha mais de pertinho, porque ele está lá na psicologia, a gente ainda tem preconceito em falar de saúde mental. Muito. A gente tem preconceito de falar assim, poxa, a gente prefere banalizar a depressão e falar, a depressão, você está deprimido hoje. Você está muito ansioso. Vira chacota. Mas, na verdade, Freud fala, né? Brincando, a gente pode falar quase tudo, até a verdade. Nem a pessoa que está com o problema depressivo, nem quem observa quer falar. Não. Porque o cara que está observando tem medo de magoar a pessoa. E a pessoa tem medo de ser julgada. E principalmente no ambiente de trabalho. Tá? O que trouxe muito à tona essas questões agora? Antes, as empresas tinham dificuldade de contratar por competência. Quando a gente fala em competência, não é saber fazer, não. Competência tem 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Tá? É o famoso chá. Né? Então, antes as empresas tinham dificuldade de contratar por essas competências, principalmente pelo conhecimento e pela habilidade. Hoje, o que percebe-se? As pessoas conseguem, tem gente que está ali perfeito em técnica, em habilidade, mas o que mais demite é o comportamento. É a atitude. Né? Agora, para encerrar o bate-papo gostoso, interessante, ouvir a doutora, psicóloga, o nosso futuro psicólogo também, conhecedor da área. Vamos ouvir as considerações. A doutora pode falar primeiro, por gentileza. Obrigada, né? Então, eu falo muito e eu sempre pego nessa via, né? Primeiro que a gente transcender o nosso olhar e entender que a psicopatologia, ela é uma patologia do ser humano como qualquer outra. E a gente precisa olhar sem preconceito, né? E sem esse filtro o preconceito na questão da ideia preconcebida, né? Então, entender que nós funcionamos muito bem, mas se a gente não tiver com a saúde mental em dia, a gente vai acessar vários gatilhos que vão trazer muitas outras coisas. Então, assim,
para a gente valorizar dentro da empresa, e o trabalhador também se valorizar, ele tem que primeiro ter um autoconhecimento e se permitir passar por isso. E entender que tanto eu, quanto você, quanto o Leandro, somos passíveis, né? E tirar essa ideia, né, de que é pejorativo, é louco, eu não posso ter uma pessoa dentro da minha empresa que tenha qualquer tipo seja um estresse, não, eu não quero isso porque vai acabar com a minha equipe, né? Então, taxado de louco. A gente tem que parar com a ideia de taxar, né? Então, é isso. Eu acho que a hora que a gente entender que nós somos passíveis de falha, por mais que a gente nasça sabendo disso, a gente não quer saber, né? A gente precisa também olhar para o outro não como alguém que é uma ameaça, mas como alguém que está ali para parceria, né? E trabalho em rede. Bem, Falar, meu amigo. Eu quero agradecer mais uma vez nosso âncora Nestor, minha psicóloga Karina. E eu deixo um recado para os dois pilares aqui, a empresa e o funcionário. Empresa, procure estudar mais os seus colaboradores. Não descarte os seus colaboradores como uma mercadoria que não presta mais, que venceu o prazo de validade. Vê as suas competências, vê as coisas boas que esse colaborador pode somar ainda para sua empresa. Tem coisas que vai vir na hora de um feedback, você joga fora. Agora, tem coisas que com certeza ele vai falar que é o que a sua empresa precisa. Sim. Colaborador, valorize a sua empresa. Colaborador, se torne um dono, né? Se torne um sócio dessa empresa. Não seja ladrão de tempo. Né? Deixe seu tempo produtivo, deixe seu tempo da forma que você foi contratado lá atrás. E se você tiver alguma coisa para falar, fale diretamente para o seu gestor. Né? Traga as informações que vai ser bom para você e para a sua equipe. Tá? Muito obrigado. Beleza, Leandro. Muito obrigada, doutora Karina. Formidável o nosso assunto, muito amplo, gostoso de se debater e levar. Agora eu deixo também uma mensagem. Espero que nunca a doença mental afete a visão, ou seja, se torne um cego para olhar o trabalho do próximo. E transcender, né, Nestor? Transcender. É isso que a gente quer e que tudo chegue a um denominador comum. Isso. Empresa e trabalhador. Nestor, eu queria agradecer, tá? Agradecer aí os nossos espectadores, agradecer o carinho de vocês e agradecer a preocupação em trabalhar em um assunto tão relevante, né? Que precisa ser falado e a gente precisa ir quebrando aí todas essas questões que vão travando o nosso olhar. Obrigado, doutor. Obrigado, Leandro. O JPC agradece a vida de vocês e vamos estar sempre aqui. Com certeza. Obrigada. Obrigado.